Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento do mais novo site de difusão do acervo do Arquivo Nacional, o Temas do Brasil Oitocentista. O site é uma iniciativa da Supervisão de Pesquisa, da Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo do Arquivo Nacional. A Supervisão de Pesquisa desenvolve há mais de 2 décadas um programa de difusão do acervo da instituição e vem oferecendo aos nossos usuários dezenas de publicações, seminários e exposições presenciais e virtuais. Os sítios eletrônicos encontram-se entre essas iniciativas de difusão e o arquivo é a instituição arquivística pioneira no uso dessa tecnologia para difundir o seu acervo aqui no Brasil. Hoje estão conosco aqui alguns dos autores que já escreveram textos para o site: Tiago Mourelli, Cláudia Heinemann, Viviane Gouveia. Logo, logo vocês vão poder ouvi-los falar sobre os temas. O site Temas do Brasil Oitocentista foi proposto e desenvolvido pela pesquisadora Renata do Vale e por mim, Denise Basto. Somos as editoras desse site. Eu vou aproveitar e vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou bacharel em turismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, mestre em turismo pela Universidade Federal Fluminense e sou pesquisadora do Arquivo Nacional desde 2005, trabalhando sempre com pesquisa e difusão de acervos. A nossa live, ela vai se organizar da seguinte maneira: eu vou fazer uma breve apresentação dos objetivos do site e a Renata do Vale vai mostrar para vocês as sessões e como fazer a navegação pelas matérias. Em seguida, nós teremos as falas dos nossos convidados de hoje, com duração de 15 minutos cada, e, na sequência, as perguntas de vocês, que podem ser enviadas pelo próprio Facebook. Aproveito para chamar a atenção de que para receber o certificado, vai ter sempre apregoado na tela uma informação com os procedimentos, tá? Bom, o site Temas do Brasil Oitocentista busca difundir o acervo que o Arquivo Nacional custodia a respeito do período imperial. E esse acervo, ele é, ao mesmo tempo, numeroso e relevante, né? E ele compreende esse período que vai de 1822 a 1889. Ele contém obras raras, documentos textuais, tanto manuscritos quanto impressos, mapas, desenhos, gravuras, fotografias, em aproximadamente 380 fundos e coleções, tanto públicos quanto privados, remetendo a esse período de 67 anos da história do nosso país. Essa documentação, ela atesta a diversidade que o acervo do Arquivo Nacional possui e permite explorar variados temas a partir de 3 grandes chaves que nós usamos para orientar o trabalho de construção do site. Essas chaves são economia e sociedade, ideias políticas e poder e cultura. O trabalho de difusão de acervo que a nossa equipe desenvolve no Arquivo Nacional parte de uma premissa, de que a difusão de acervos arquivísticos é produção de conhecimento a ser compartilhado com a sociedade. E o que nós estamos buscando com esse novo site é que os documentos desse período monárquico brasileiro sejam abordados a partir de diferentes perspectivas, ou seja, aspectos como conteúdo, contexto de produção, suportes dos documentos e até mesmo paleografia e diplomática desses documentos, entre outros aspectos, além de buscar promover um olhar para esses documentos a partir de diferentes áreas do conhecimento. É importante registrar que esse sítio eletrônico, Temas do Brasil Oitocentista, ele deriva de um outro trabalho que foi desenvolvido pela equipe de pesquisa, uma exposição presencial chamada Brasil, o Império nos Trópicos, que foi inaugurada em 2008. E ela hoje está disponível em outro site de difusão que nós possuímos, chamado Exposições Virtuais do Arquivo Nacional.
O público-alvo desse site novo são os seguintes, né? Em primeiro lugar, não poderia ser de outra forma, os professores dos ensinos fundamental e médio. Nós partilhamos do entendimento a respeito do papel fundamental que professores com a devida formação desempenham na educação de crianças e jovens brasileiros. Outros componentes do nosso público-alvo são os alunos dos ensinos fundamental e médio, estudantes de graduação e graduados e usuários do Arquivo Nacional que sejam interessados na história do Brasil. E o site ele tem alguns objetivos, né? Além de difundir o acervo da instituição sobre o período do Império, a gente busca também ampliar o acesso do público à documentação do período imperial. A maior parte dela ainda não está digitalizada, e uma das intenções é, aos poucos, ir digitalizando esse material e colocando disponível no site, associado a textos escritos por autores tanto da instituição quanto convidados. Além disso, a gente busca também promover a ampliação do conhecimento sobre o período monárquico brasileiro e apoiar ações educativas com fornecimento de um material voltado para o ensino e para a pesquisa. Bom, dando continuidade a esta apresentação do site, que é uma apresentação mais geral, eu chamo a pesquisadora Renata do Vale. Ela é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. A Renata do Vale, ela é pesquisadora do Arquivo Nacional. Renata. Olá a todos, boa tarde. Muito obrigada, Denise. Gostaria de agradecer ao público que está aqui presente para nos prestigiar e começar a mostrar o site do Arquivo Nacional para vocês e onde é que fica a nossa seção dentro desse site. Vou fazer a projeção aqui. Então, aqui a gente está vendo o site do Arquivo Nacional, né? Para acessar o nosso site, a gente clica aqui nesse menuzinho lateral, vem em sites e eventos, sites temáticos, e aqui em temas do Brasil oitocentista. E eis o nosso site. Nós estruturamos o site em 6 seções, né? Em primeiro lugar, gostaria de mostrar, vou apresentar para vocês o site. Aqui, nós temos os destaques, temos as seções que nós estruturamos, e temos aqui os sítios de difusão do acervo do Arquivo Nacional. Cada um desses sites foi desenvolvido pela área de pesquisa do Arquivo Nacional, e eles cobrem outros períodos da história e outras atividades que nós fazemos lá. Então, nós temos o Arquivo Nacional História Luso-Brasileira, que é o site de História Colonial. Nós temos um site de exposições virtuais do Arquivo Nacional, e onde ficam as exposições que nós fazemos exclusivamente para o ambiente virtual, mas também exposições que já foram presenciais, a gente transformou em exposições virtuais. Temos o portal do Brasil Republicano, que República é essa? Que tem um trabalho maravilhoso também de difusão de temas e de documentos da República. E temos o MAPA, o portal MAPA, que é a Memória da Administração Pública Brasileira. Nós estruturamos o nosso site nessas grandes 6 seções aqui. A primeira delas, nós chamamos de temas oitocentistas. Vamos clicar aqui para dar uma olhadinha. Essa é uma seção composta de artigos de divulgação científica a respeito do período imperial brasileiro e são estruturados, são produzidos mensalmente para a difusão do conhecimento, para a difusão do acervo do Arquivo Nacional, né, do período imperial, dentro daquelas chaves de interpretação que a Denise já falou, economia e sociedade, poder e ideias políticas e cultura, e são todos elaborados a partir de documentos do Arquivo Nacional. Renata, então, deixa eu mostrar. Oi?
Desculpa te interromper, desculpem a interrupção, Não está é aparecendo? porque não está aparecendo, né. Os nossos colegas, nós temos colegas trabalhando nos bastidores para que a transmissão ocorra da melhor maneira possível. Eles já tentaram retirar e colocar no ar de novo, então eu preciso que você, Renata, tente, tira e tenta compartilhar de novo para ver se funciona. Tá? Por favor, Tá, desculpa a deixa interrupção. desculpa, eu que peço perdão, gente, porque eu estou falando, assim, animadamente e não olhei que não estava aparecendo, desculpa. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Está mexendo para vocês? Tá mexendo. Tá? Então vamos tentar, vamos tudo de Uhum. novo. Agora foi. Está indo? Sim. Muito bem. Então, chegamos aqui no site, o caminho era aquele que vocês viram, né, que a gente percorreu. A gente clica em Arquivo Nacional, sites e eventos, sites temáticos, e aqui em sites temáticos, o Temas do Brasil Oitocentista. Né? Bom, eu falava para vocês, eu não vou repetir tudo, porque eu não vou cansar todo mundo, mas aqui está o site, vocês estão vendo agora? Sim? Sim. Então, temos aqui o site, os destaques, as seções, os sites de difusão do acervo do Arquivo Nacional, que estão todos aqui, que eu estava falando para vocês, o site de História Luso-Brasileira, que tem mais de 20 anos, foi um site pioneiro na difusão por meio de sites, né, da história do Brasil. Temos o site de exposições do Arquivo Nacional, o portal de República, que República é essa, e o Memória da Administração Pública Brasileira, o MAPA. Então, vamos aqui. A primeira seção que nós elaboramos é essa seção que nós chamamos de Temas Oitocentistas. Ela reúne artigos produzidos mensalmente, voltados para a produção do conhecimento sobre o período imperial para a difusão do nosso acervo. Né? Todos os artigos que são apresentados nessa seção são elaborados a partir de acervo do Arquivo Nacional, né? Com vistas à difusão desse acervo e dar acesso a esse acervo também. Né? Eles são elaborados dentro daquelas chaves de temas que a Denise apresentou, que são economia e sociedade, poder e ideias políticas e cultura. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Agora está indo? Tá, sim. Tá? Tá, que Tá. ótimo. Então, é uma seção composta de sites, né, de divulgação científica sobre o período imperial brasileiro. Aqui nós temos, vou abrir o primeiro para vocês, só para vocês terem um gostinho, e depois vocês vão voltar, com certeza, para ler o texto todo, que está ótimo. Um artigo da Viviane Gouveia sobre a cabanagem, a revolução das classes ínfimas. Aí ele apresenta assim para vocês, né? O artigo. E a gente, nesses links que estão, assim, destacados no artigo, a gente vê documentos do Arquivo Nacional que têm relação com o artigo, que estão mencionados no artigo ou que têm relação com o assunto. Tá? Então, temos aqui um artigo com vários links, para vocês terem acesso a vários documentos diferentes. Né? Ao final, nós temos aqui as notas, e uma lista de todos os documentos que foram apresentados ao longo do artigo nesses links, para vocês, com anotação, para caso vocês queiram conhecer melhor os documentos ou tenham interesse em pesquisá-los, vocês têm como acessá-los no Arquivo Nacional, vindo ao Arquivo Nacional. Tá? E temos as referências bibliográficas também, para vocês poderem consultar. Então, os artigos são todos divididos dessa maneira, né? Essa é a seção Temas Oitocentistas. Voltamos aqui. Né? Temos outros dois artigos, o do Tiago e da Cláudia. Vocês vão ler depois, estão ótimos. Só spoiler alert, estão ótimos. E aqui voltamos ao site Raiz. E aí temos também uma seção dedicada
ao bicentenário da independência, que nós vamos, a partir do próximo mês, alimentar com textos, assim como os temas oitocentistas, artigos sobre o processo de independência brasileiro, sobre os vários processos de independência que existiram no Brasil, né, em todas as províncias brasileiras, e que mostram como o processo de independência é complexo, né, e a gente vai dando visões diferentes da historiografia também, para que vocês tenham acesso. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Temos aqui também a seção Documentos, que apresenta documentos do Arquivo Nacional, que tem potencial para serem usados para compreender melhor algum período ou algum episódio da história do Brasil, e que podem ser usados principalmente nas salas de aula, por professores dos diversos níveis, né? Fundamental, médio, até superior também. Então, aqui, para a gente dar uma olhada em um desses documentos. Esse documento é a Maria Quitéria da Independência, recebe a insígnia de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Então, quando a gente acessa, a gente vê o documento, né? Temos aqui um cabeçalho que identifica esse documento, ou seja, se você quiser ir ao Arquivo Nacional, pedir o documento, para ver o documento, para acrescentar na sua pesquisa, é só você seguir aqui. Nós temos o título da coleção, a anotação, a data do documento, o local, a folha, e aqui você tem a transcrição do documento. Aliás, você tem aqui a transcrição do documento e um texto de contextualização do período em que foi escrito, de quem e para quem foi escrito esse documento, né? E aqui você tem como ver o documento inteiro na íntegra, numa outra janelinha, que você pode crescer para ver ele bem grande, para poder ler também com bastante com tempo, com calma, né? Então, essa é a seção documentos. A gente vai trazer documentos das mais diversas tipologias. Aqui a gente tem um manuscrito para mostrar, mas nós pretendemos trazer mapas, gravuras, ilustrações, fotografias, mais documentos textuais, né? Então, voltando aqui ao nosso raiz, temos a seção documentos, temos a seção que é uma atividade lúdica, né? Que é quase uma brincadeira que a gente resolveu fazer, que sempre houve muita curiosidade sobre como ler um documento antigo, né? Como ler um documento produzido no século XIX, por exemplo, com aquela letra, né, diferente. Então, nós resolvemos propor um desafio paleográfico. A gente vai trazer mensalmente documentos para que os nossos leitores possam tentar fazer a paleografia, transcrever esse documento em casa, e depois de 15 dias a gente coloca a transcrição para vocês poderem conferir, ver se está certinho, como é que foram, onde que deu problema, onde errou. E aí, claro, a gente vai começar assim, em nível iniciante, mas depois a gente vai começar a fazer ele mais difícil, né? Então, temos um aqui para mostrar para vocês, do Visconde de Cairu. Esse é bem facinho. Tá? Aqui está, de novo, a localização desse documento, para que vocês possam pesquisá-lo, caso queiram. E aqui você vê o documento na íntegra, num tamanho maior, que possa ler melhor. Então, a gente espera que vocês se divirtam fazendo um desafio paleográfico, como a gente se diverte também. Porque é bem interessante. E vocês vão aprender também um pouco sobre paleografia, né? Que é uma ciência, uma arte importante também do século XIX, e para a gente que é da história, enfim, né? A quinta sessão, na verdade, é uma sessão sobre o acervo do Arquivo Nacional. Ela chama Conheça o Acervo. Ela vai apresentar também mensalmente uma apresentação de um fundo ou de uma coleção do Arquivo Nacional, seja ele público ou privado, que faz referência ao período do Império. O Arquivo Nacional tem muitos outros fundos além desses que a gente vai apresentar, mas eles são do período colonial ou do período republicano. Aqui a gente vai focar no período do Império. Então, para começar, a gente resolveu destacar um dos mais importantes que nós temos, que é o nosso fundo do próprio Arquivo Nacional. E eu vou mostrar aqui para vocês, em que a gente... Aqui tem uma imagem do arquivo público, né, de uma das sedes que ele ocupou ao longo do século XIX, e aqui uma pequena história
do Arquivo Nacional, desse fundo, de como ele foi recolhido, de quais os documentos que compõem. Isso é para ajudar também ao pesquisador, né, na hora de fazer a sua pesquisa, entender melhor como funcionam os fundos e as coleções do Arquivo Nacional, o que você vai encontrar em cada um deles. E, por último, mas não menos importante, nós temos uma seção bibliografia, que vai servir de apoio para quem queira se aprofundar nos temas do Brasil oitocentista, né? Para quem queira ler mais sobre o assunto, quem quer conhecer mais sobre o assunto. E, claro, como toda bibliografia, ela nunca ela não é completa, né? Porque é uma bibliografia enorme tem uma literatura enorme sobre o Império do Brasil, mas nós vamos, à medida do tempo, atualizando e completando, né, e aumentando essa bibliografia. Aqui vocês têm uma ideia de uma bibliografiazinha básica que a gente fez, e tem coisa dessa, né? Então, vocês também estão convidados a pesquisar e ler mais sobre o assunto. Então, essa foi a apresentação do site. Nós esperamos que vocês possam visitá-lo, aproveitar o site, conhecer as sessões, ver os destaques que a gente vai sempre colocando, novidades, e que vocês possam apreciar o trabalho que a gente está fazendo com muito carinho e muito importante para o acervo do Arquivo Nacional, para a difusão do acervo do Arquivo Nacional. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Nós agora vamos dar continuidade à nossa live de lançamento do site, Temas do Brasil Oitocentista, e vamos passar a palavra ao Tiago Mourelli. Tiago é historiador, com mestrado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutor em História pela UERJ. Ele é um dos pesquisadores do Arquivo Nacional e supervisor da equipe de pesquisa. É também autor de diversos livros sobre o período Vargas. Para o site Temas do Brasil Oitocentista, Tiago escreveu um texto intitulado Escravizados e a Conquista da Liberdade na Justiça do Império. Tiago, 15 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado, Denise, Renata e demais colegas da mesa. Primeiro, eu queria parabenizar, né, a Renata e a Denise pela iniciativa de criar esse site, né, porque o Arquivo Nacional já tem um site de História Lusa Brasileiro, site mais antigo, aí, tem mais ou menos 20 anos. Em 2018, a gente passou a ter um site sobre a República, né, que se chama Que República é Essa? E agora nós temos também uma seção, aí, né, um site específico sobre o material do Império. Isso é muito importante porque agora, além de pesquisar nas nossas bases de dados, principalmente alunos, estudantes, professores, né, pesquisadores, podem também olhar, né, os nossos sites temáticos, que a partir deles você consegue ver de uma maneira mais simples, mais fácil, né, acessar a documentação. Então, é um trabalho de difusão do acervo muito importante. Então, você acessando aí o site Brasil Oitocentista, agora você consegue ter acesso ali aos documentos, como a Renata mostrou, baixar os documentos, né? O professor de paleografia pode fazer um treinamento com documento paleográfico, pode ver diversos temas relacionados ao Império do Brasil, e facilita, aí você consegue ver seu interesse e utilizar um artigo ou uma imagem em sala de aula. Então é muito importante, né, nesse viés da história pública, esse trabalho agora que, concluindo os 3 sites, tem um site agora que pegam todo o período da história do Brasil, tanto colônia como república e agora também império. Então, dito isso, né, eu me alegro bastante por estar aqui estar com vocês, todo mundo que está assistindo. Vou falar brevemente sobre o texto que eu escrevi, tentando mostrar para o público, né, alguns processos que a gente tem no Arquivo Nacional que mostram a luta dos escravizados também na justiça do Império, né, mostrando que, além de toda a resistência que a gente já conhece, de vários trabalhos fantásticos que já foram feitos aí mostrando a resistência, né, da luta dos escravizados, né, lutando pela sua liberdade, lutando para a manutenção da sua cultura, por seus direitos. Tem esse viés também que, se não é inédito, pelo menos aqui a gente tem um espaço de mostrar no nosso site esses processos que tem especificamente dentro do arquivo, dentro do acervo do Arquivo Nacional. Tá? Então, eu vou falar basicamente sobre um processo, né, achei mais legal para o público, que a gente
vai acompanhando o desenvolvimento de um processo só para vocês verem como ele se deu, e no final eu vou pontuar alguns outros que vocês podem achar também no acervo do Arquivo Nacional, para pesquisadores sobre escravidão, né, que quem pesquisa escravidão, quem vai dar aula de escravidão, quem está pesquisando sobre escravidão. Acho bastante interessante, bastante enriquecedor saber, né, que os escravizados também lutavam na justiça, né, pela via da justiça, né, a busca da sua liberdade. Então, assim, tem alguns livros que mostram, né, que a partir principalmente das leis abolicionistas da década de 1870, 1880, tem várias ações de liberdade na justiça, né, de escravizados tentando conseguir, né, via judicial, a sua liberdade. Mas esse processo que eu vou apresentar hoje para vocês é bem antes, é de 50 anos antes, né, da Lei Áurea e 30 e poucos anos, 40 anos antes das leis abolicionistas ali, chamadas leis abolicionistas, né? Começam principalmente a partir dos anos 1870. Esse processo que eu vim apresentar para vocês é de 1838. Então, só fazendo um breve contexto histórico, né, para vocês entenderem o que estava se passando naquele momento. 1838, a gente estava ali no finalzinho da regência, né, do período regencial do Brasil. Lembrando que a regência se inicia em 1831, quando Dom Pedro I vai embora, deixa aqui o filhinho dele, né, o Pedrinho, que vai se tornar depois Pedro II. Então, o Pedrinho ainda muito criança, ele recebe um tutor, que é o José Bonifácio, depois esse tutor é substituído pelo Manuel Inácio de Andrade. Então, nesse momento, Pedrinho, né, que se tornaria o Pedro II, ainda é criança, tem ali 8, 10, 13, 12 anos, né, ao longo do período regencial. E o período regencial vai ser um momento de muita disputa política pelo poder, justamente para poder ocupar, né, quem vai tomar a decisão agora com a saída de Dom Pedro I, né, com um espaço ali de disputa de poder entre os grupos daquele momento, que eram os liberais e conservadores. De 1831 até 1835 a gente tem regência trina, depois a gente tem duas regências unas, né, do Diogo Antônio Feijó e depois do Pedro de Araújo Lima. Então, nesse contexto, né, nesse momento em que o Brasil está sem imperador, está num período ali de regentes, né, alguns escravos, alguns escravizados, melhor dizendo, desculpa, perdão pela palavra, pelo erro, alguns escravizados entram na justiça para requerer sua liberdade. Né? Então, a gente vai acompanhar aqui, vou falar para vocês brevemente, a luta do Cornélio, do Felizardo, do Floriano e do João, né? São 4 negros escravizados que lutam ali pela liberdade, entrando na justiça, né, lá da vila de São João del Rei, né, interior de Minas Gerais ali. Então, esses 4 escravizados, eles entram com um processo, né? Na época, as pessoas que não tinham a liberdade não podiam entrar sozinhas, né, com o processo, então eles tiveram que ter um representante, né, que acolhesse esse pedido, que entrasse na justiça por eles. Eles entram na justiça pedindo a liberdade. E qual era esse caso, para vocês entenderem? Esse caso ele vai durar de 1838 até 1839, um pouco mais de um ano, né, uma batalha judicial, que sai da antiga vila de São João del Rei e chega até a relação do Rio de Janeiro, que na época era o Tribunal de Apelação, né? A disputa é entre esses 4 escravizados e o senhor deles na época, né, que era o padre Francisco Silva. Então, Francisco Silva alegava que eles eram escravizados dele, né, e os escravizados alegavam que eles tinham direito à liberdade. Então, vou explicar para vocês como é que era esse caso. A primeira coisa, né, que a gente precisa se perguntar é o seguinte: como é que esses escravizados chegaram a esse ponto de conseguir requerer, né, na justiça a sua liberdade? Então, assim, as redes de sociabilidade, né, naquele momento, eles tinham contato com outros escravizados que ou já eram alforreados ou que já tinham sabendo de casos na justiça de pessoas que estavam requerendo a sua liberdade, né, por via legal. Então, a partir daí, eles conseguem informações, né, conversando, principalmente os escravizados de ganho, né, os antigos que a gente chamava de escravos de ganho, que viviam nas ruas, conversavam com as pessoas e tinham essas informações de existe essa possibilidade de a gente entrar na justiça para conseguir requerer nossa liberdade, caso a gente veja que há alguma brecha, né, na legislação que caiba esse recurso, caiba esse processo. E, além disso, havia já, mesmo na década de 30, já alguns grupos, né, abolicionistas
não tão forte como na década de 1870, 1880, mas já havia algumas pessoas simpáticas, né, à ideia do fim da escravidão no Brasil. Então, terminando esse preâmbulo, né, como se deu esse processo? A questão foi o seguinte: qual era o caso que vai gerar esse processo? Bem, havia o pai do Francisco Silva, né, que era o senhor desses escravizados, ele tinha falecido, que era outro padre também chamado de Francisco Moura, um ex-padre chamado Francisco Moura. Então, ele morre, e no testamento dele, ele coloca que as duas escravizadas dele, que tinham nomes Isabel e Maria, deveriam receber, né, a carta de liberdade, a Maria depois de 10 anos, servindo aos filhos dele, e a Isabel depois de 20 anos. Então, era muito comum que na hora da morte, né, o senhor ali desse um prazo para que os seus escravizados recebessem a carta de alforria. Então, ele dá esse prazo de 10 anos para Maria e 20 anos para Isabel. Diz que, enquanto isso, elas deveriam servir, né, aos seus descendentes, digamos assim. Então, acontece que, depois, nesse tempo de 10, 20 anos, né, 10 anos para Maria e 20 anos para Isabel, depois que o senhor delas tinha falecido, elas ficam grávidas, têm filhos, esses filhos que a gente citou aqui, né, que é o Cornélio, o Felizardo, o Floriano e o João, né? E esses 4, alguns já na adolescência, outros ainda crianças, nesse ponto, ao libertar, quando vai libertar essas duas escravizadas, depois de passar 10 anos e 20 anos, respectivamente, né, o senhor alega que essas 4 crianças devem ser escravizados dele, né, que ele não deveria dar a carta de liberdade para essas crianças /adolescentes. Né? Então, aí inicia uma batalha, porque esses escravizados alegam que, como as respectivas mães deles, né, seriam consideradas libertadas depois de 10 ou 20 anos, respectivamente, a eles também seriam libertos, né, ganhariam também a liberdade. Então, a gente vai ter aí mais de um ano de batalha judicial, que vai desde o juízo local, lá de São João del Rei, até chegar na relação do Rio de Janeiro. E nessa batalha judicial, o que o advogado, né, do senhor, né, do Francisco Silva, alega? Ele junta uma série de provas nesse documento, nesse processo, né, que está aí, inclusive, digitalizado para vocês poderem acessar pelo site, baixar esse processo, ler vocês mesmos com os próprios olhos, né, para tirarem as próprias conclusões. Então, nesse processo, os advogados do senhor, né, do Francisco Silva, alegam que eles tinham nascido durante o tempo em que as mães ainda estavam servindo para o Francisco Silva, né? Eles encomendam uma série de pareceres de juristas da época, que também dão pareceres dizendo que essas crianças, esses adolescentes, devem ser considerados escravizados, né, pelo Francisco Silva. E esse é o pedido que ele faz para a justiça. E, por outro lado, né, tem uma frase interessante que eu até pontuei para falar para vocês, na folha 165 do processo, né, os advogados do Francisco Silva os juízes falam o seguinte, abre aspas, os juízes não podem declarar livres os que nasceram escravos. Então, tem essa ideia de que essas crianças nasceram escravizados, então não podem ser considerados livres, né, por parte do argumento dos advogados, né, do senhor de escravos, no caso, o padre Francisco Silva. E na página 181, na folha 181, eles falam o seguinte, né, mostrando assim que a preocupação que eles têm de uma decisão favorável aos escravizados. Eles falam o seguinte, abre aspas, estamos convencidos que essa decisão, né, caso haja decisão favorável aos escravizados, essa decisão não será jamais um monumento para a justiça e para a jurisprudência do nosso país. Então, eles mostram a preocupação, né, de que essa decisão favorável aos escravizados acabe servindo de jurisprudência para que dezenas ou centenas de outros escravizados consigam também, através da justiça, né, a sua liberdade. Né? E, por outro lado, qual vai ser a argumentação, né, do advogado que defende os escravizados, né, que é o Cornélio, o Felisberto, o Floriano e o João? Eles defendem o seguinte, que eles pegam um testamento, né, do Francisco Moura, que era o pai do Francisco Silva, Francisco Moura havia falecido, deixado esse testamento, e falam o seguinte, aqui no testamento está dizendo que essas escravizadas, elas têm a liberdade, quem vai dar a liberdade a elas
vai ser o testamenteiro. Então, a pessoa que fez o testamento, né, pela vontade do Francisco Moura, desculpa, quando ele morreu, daqui a 10 anos, né, vai receber a liberdade a Maria, e daqui a 20 anos vai receber a liberdade a Isabel. Então, é o seguinte, esses escravizados estão com o Francisco Silva na condição de usufruto, ou seja, eles devem usar o serviço desses escravizados e automaticamente, depois de 10 anos, a Maria fica liberta, assim como os seus filhos, e daqui a 20 anos a Isabel fica liberta, assim como também seus respectivos filhos. Então, essa é o argumento utilizado pela defesa dos escravizados, e depois de uma batalha judicial de muitos anos, acaba que a decisão é a favor dos escravizados. É interessante também, né? Aí cabe a gente salientar, é que na decisão final, acaba que a decisão cai nas mãos de um juiz que era a favor da questão dos escravizados, que era o juiz chamado Caetano Alberto Soares. Depois vai ser, inclusive, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, que depois vai ser como se fosse um germen ali do que vai se tornar a Ordem dos Advogados do Brasil, anos depois, né? Então, e ele tinha um histórico na vida dele, esse juiz, de defesa dos direitos dos escravizados e de se pautar bastante na lei. E é interessante que já lá no finalzinho do processo, né, quando ele vai opinar, inclusive pelo parecer dos juristas que dizem que os escravizados deveriam continuar com o Francisco Jardim, ele fala o seguinte: não podemos dar a esses... Eu respeito muito esses juristas, em geral, ele fala isso, em linguagem geral, respeito esses juristas, mas, abre aspas, não podemos dar a eles o dom da infabilidade. Ou seja, os juristas também erram. E pela visão dele, né, aqueles escravizados já tinham sido garantida a liberdade junto com suas mães, ficariam apenas na condição de usufruto, né, para o herdeiro do Francisco Moura, que no caso era o Francisco Silva, e depois de 10 anos eles seriam libertados junto com o João, com a mãe, depois de 20 anos de João com a mãe Isabel, e os outros, né, o Cornélio, o Felisberto e o Floriano, seriam libertos depois de 10 anos junto com a mãe Maria. Então, para terminar no final do processo, ele fala o seguinte: nós temos o desejo de auxiliar os miseráveis contra os opressores, por amor à humanidade. E ele critica as insinuações e os preconceitos por parte dos advogados de Francisco Silva. Então é isso, finalizo aqui, fechando aí nesses 15 minutos, pelo meu relógio aqui, né, mostrando que quem quiser pesquisar esses documentos, né, do acervo do Arquivo Nacional, só dá uma olhada no meu texto, né, lá tem tanto esse documento que eu estou falando para vocês aqui na íntegra lá digitalizado, como também tem outros documentos, né, de outros escravizados que entraram na justiça também contra os seus senhores e que muitos deles conseguiram a liberdade, né? E esse processo chama a atenção porque foi um processo de 50 anos antes da Lei Áurea, né, em plena regência, então bem antes, né, do crescimento do movimento abolicionista que cresce a partir dos anos 1860, principalmente, 70 e 80. A gente está falando aqui do ano de 1838 e a decisão final de 1839, quando sai essa decisão favorável dando a liberdade a esses escravizados. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Tiago. Super pontual, 15 minutos, certinho. Bom, agora eu passo a palavra para a nossa colega Cláudia Heinemann. A Cláudia é historiadora, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, com mestrado em História pela mesma instituição e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisadora do Arquivo Nacional, editora do portal O Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, curadora de exposições e editora de publicações de difusão. Cláudia, 15 minutos. Boa tarde para todos. Não posso deixar de agradecer ao convite da Renata William, né? Também Renata do Vale, né? Mas eu chamo sempre de Renata William, a Denise Bastos, para a gente participar do lançamento desse site. É um lançamento que, particularmente, também me orgulha muito. Queria também cumprimentá-las pela iniciativa, não só pela excelência, né, dos trabalhos que a gente já está vendo, né, que se iniciam, um site muito bem concebido,
mas também porque eles essa iniciativa ela vem confirmar, né, esse compromisso da área de pesquisa, né, que vocês puderam também ver pelos outros portais, outros sites, né, que foram mostrados, enfim, que também tem vários outros que nós participamos de uma maneira geral, mas reafirma a nossa convicção, né, sobre a importância da difusão do conhecimento como uma tarefa fundamental para os arquivos. Então, eu acho que esse é um bom começo e, ao mesmo tempo, reafirma toda uma trajetória, né, de uma política, né, que o Arquivo Nacional vem fomentando e facilitando, né, enfim, a sua ocorrência esses anos todos. Então, me foi proposto, né, esse desenvolvimento desse tema sobre o Arquivo Nacional, né, aqui o Arquivo Público do Império, e não é só por enfim, né, tem várias coincidências, né, nessa primeira metade do século XIX, no ano de 1838, né, agora mais uma, né, que eu pude constatar que é o ano do processo, analisado pelo nosso colega Tiago, mas não é uma coincidência a fundação do Arquivo Público do Império no século XIX. Né? Se antes a gente já tem arquivos centrais, arquivos governamentais, certamente, e os arquivos nacionais, na verdade, o primeiro arquivo nacional é um efeito da Revolução Francesa, né? Ainda na década de 1790, do século XVIII, portanto, os arquivos nacionais, eles são um fato, um acontecimento típico do século XIX, né? Assim como a escrita da história, né? Não é verdade que a história não tenha um lugar importante, por exemplo, para os ilustrados, né? Para os homens do século XVIII, mas certamente que a história ela é a ciência, né? Assim como a filosofia natural é do século XVIII, a história ela tem esse lugar central também no século XIX, e essa relação entre os arquivos e a história também é uma relação bastante próxima, na verdade, até simbiótica, e que tem efeitos importantes de proximidade, posterior afastamento, mas são instâncias a serem compreendidas conjuntamente, tanto pela forma como os arquivos vão se organizar, de alguma maneira, imbuídos, né, dessa lógica historiadora e temática, né? Da mesma forma, para a história, né, principalmente, né, de uma maneira mais central, um discurso mais predominante, a escrita da história se faz por documentos, né, pela leitura e comprovação a partir dos documentos de arquivo. Né? Pensar também nesse período, a gente não pode muito se estender, mas também em 1839, né, apenas um ano depois, é o ano em que se anuncia ao mundo o daguerreótipo, né, na Academia de Ciências e de Arte, uma sessão conjunta, né, da Academia de Ciências e de Arte francesa. Então, também a imagem fotográfica, a ideia do registro, data desse período, e uma série de outros acontecimentos, como no Brasil, né, em 1838, não é apenas a criação do Arquivo Público do Império, mas também, como se sabe, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e um ano antes, né, se não me falha a memória, também criado o Colégio Pedro II, né, que seria o Colégio Pedro II. Então, é um período bastante rico, e também, como já foi dito, né, é o período da regência, um período tumultuado politicamente, também nesse sentido, também fornece algumas questões. Né? Mas, confluindo mais especificamente, né, para a questão, né, a que nós nos propusemos aqui, o Arquivo Nacional, ele está voltando, né, o Arquivo Público do Império, né, é difícil não falar Arquivo Nacional, mas o Arquivo Público do Império, ele está imbuído, então, dessas questões que são comuns aos arquivos nacionais. Né? Lembrar também que o próprio Arquivo Público inglês só é criado também no mesmo ano de 1838 na Inglaterra.
né? Então, isso é mais um ingrediente para a gente ir elaborando, né? Assim, o que constitui não só a criação, mas o funcionamento do Arquivo Público do Império no Brasil. É claro, né, isso é obrigatório pensar que são refrações, né? Quer dizer, a gente não pode pegar a criação dos arquivos públicos nacionais na Europa, né, enfim, e fazer uma transposição direta para o Brasil Império, que tem todas as questões de fundação de uma história nacional, embora isso seja né, uma proposta comum a tantos outros estados, mas no caso do Arquivo Público do Império, ele coincide com essa ideia de um compromisso, né, que também se encontra na literatura e em tantas outras instâncias, de fundação, né, de uma nacionalidade, né, de um império recém-criado, e que procura, então, a sua especificidade, né, o que é próprio desse império, e também suas origens, né, quer dizer, convoca origens, né, cria elas, né? Então, é uma origem ligada também a algo que é épico, que é da América, né? É uma visão bastante também distorcida, né? De uma origem ligada aos indígenas, mas, claro, né? Não propriamente, né, aos indígenas, mas alguma instância também idealizada, né, do que seriam os povos indígenas e a América, né? E essa grande natureza americana, né? O Arquivo Público do Império, né, tem uma relação, mesmo que vindo um pouco depois, né, com a independência do Brasil, né? É preciso que se pense nisso quando a gente fala de um bicentenário, né? A gente está vivendo isso agora, né, os 200 anos, tanto porque já está presente a sua criação na Constituição de 1824, que inclusive já se encontrava sob a guarda do Arquivo Público na segunda metade do século XIX, pelo menos, né, porque é citado, inclusive, pelo viajante Kozeritz, que visita o arquivo em 1883. Mas, enfim, o Arquivo Público, então, está citado no artigo 70, né, do capítulo 4 da Constituição do Império, quando se referem, né, que as leis, né, enfim, uma vez assinadas pelo imperador, referendado pelo secretário de Estado competente, selado com selo do Império, né, em que esse original será guardado no Arquivo Público. Bom, isso em 24, né? Somente em 1838, né, como a gente sabe, então foi criado, né, enfim, formalizada a criação do Arquivo Público, né? Ainda do ponto de vista da independência, e isso não é só porque nós estamos nos 200 anos, né, que é interessante lembrar, né, que a independência também será vista pelos diretores, né, enfim, pelos gestores desse arquivo público, como o marco inicial de uma história oficial do Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles convocam, né, um passado ligado também ao período, enfim, colonial ou da presença da corte no Brasil, né, ao mesmo tempo que eles remetem a certas origens que são muito caras a esses homens, né, que, independente da ruptura, né, ao fim e ao cabo, eles também se identificam como brancos, como cristãos, e principalmente essa herança, né, da ilustração portuguesa, né, enfim, com referências claras, por exemplo, a José Bonifácio. Mas, enfim, a independência seria o marco de uma história oficial do Brasil. E a independência também está presente, mesmo quando não tão claramente enunciada, nas próprias reivindicações que o Arquivo Público faz dos documentos que deveriam estar sob sua guarda. E aí eu queria falar assim, de uma maneira, assim, uma certa síntese, né, de algumas questões que permeiam o Arquivo Público do Império, né, enfim, o seu desenvolvimento dos seus trabalhos e a sua política, que basicamente o Arquivo Público luta por uma sede, né, literalmente um lugar físico, mas também um lugar político e institucional, que é a possibilidade de cumprir a sua missão. É muito difícil para o Arquivo Público conseguir o recolhimento dos acervos, né, e dos documentos produzidos nas repartições, né, nos ministérios do reino, nas pastas. Então, isso
uma angústia dos seus diretores, né, enfim, que se repetem em todos os relatórios, né, eu estou falando muito a partir da leitura dos relatórios de ministro e dos diretores do Arquivo Público. É muito importante essa iniciativa que a Renata e a Denise estão tendo, de falar do fundo do Arquivo Nacional. Também já pesquisei esse fundo, mas ele ainda não se encontra digitalizado. Então, para que se tornasse mais aberta essa pesquisa, eu né, demos preferência aqui a recorrer a esses relatórios que estão publicados e são bastante acessíveis pela internet, né? Mas, enfim, então, essas reivindicações do cumprimento de sua missão e do seu lugar, né, enfim, de uma sede na capital do Império, no Rio de Janeiro. O arquivo tem uma errância, né, tem vários endereços e corre riscos, né, até risco de incêndio, né, mas, além disso, essa ideia da independência, né, o quanto isso está presente nessas reivindicações, também nos ilumina, né, também nos esclarece sobre uma recorrência, né, da ausência que se faz de documentos, de mapas, né, de tratados, né, de certificação dos limites, das fronteiras do Brasil, né? Então, isso é uma questão do território, né, e que não é apenas algo, né, enfim, de delimitação, mas que tem um sentido na formação disso que se quer conceber como uma nação, né? E quem definiu isso, enfim, magistralmente, como sempre, é o professor Ilmar Orloff de Matos, né, que explicou essa relação entre as fronteiras, o território e a nação, a partir de transformações operadas ainda no século XVII, né, com a restauração do Reino Português em 1640, e que levaria a coroa portuguesa a guinar na direção da América Portuguesa. A gente sabe que, em detrimento, né, de todo um investimento ao Oriente, que seria bastante mal sucedido, de uma certa forma, né, e assiste-se, portanto, diz Wilmar, a um deslocamento da aventura marítima para aquela do sertão. Movimento esse que tendia, numa outra perspectiva, a reafirmar a lógica do poder territorialista que caracterizava os governantes ibéricos, em sua vocação para identificar o poder com a extensão e a densidade populacional de seus domínios. Então, esse trecho é importante porque conflui para essas origens e para a ideia de uma história, né? Isso, aí vem uma outra questão, também vivida de uma maneira ambivalente, não só pelo arquivo, enfim, das suas tentativas e frustrações, como pela própria historiografia, né? Quer dizer, que vê o arquivo alijado desse lugar que acabou, né, que coube mais exemplarmente, por excelência, ao Instituto Histórico, que seria escrever uma história do Brasil, né, que seria ser um lugar de memória. Né, para muitos autores, né, na verdade, é um consenso, né, o Arquivo Nacional não foi esse lugar de memória e ficou muito reduzido a ser um arquivo do Estado, um arquivo da administração, né? Então, algo que a professora Lúcia Guimarães, né, certamente vai pontuar, né, falando dessa dificuldade, quanto o Arquivo Nacional, o Arquivo Público, desculpem, teve que se ater muito, por exemplo, a atender consultas do Conselho de Estado, né, que teria sido uma das principais atividades da instituição, né, e essa impossibilidade de ocupar esse lugar de escrever uma história nacional. Por que eu falo numa ambivalência? Porque o Arquivo Nacional também se devotou a isso, né? Além de se queixar das dificuldades em recolher esses documentos nas repartições do Império, há um projeto permanente do Arquivo Público, sempre reiterado a cada ano, de que se consiga ir a Portugal, não é? Para copiar, e é até interessante, porque eles falam quando não se puder trazer o original, quer dizer, havia essa pretensão de também se trazer os originais da Torre do Tombo, para que a gente, enfim, tivesse acesso, né, a esses documentos que contariam a história do Brasil, não a história do Brasil. Então, essa também é uma ideia importante do século XIX, e que tem
bastante penetração e orienta, né, as ambições do arquivo público, que é a ideia de que existe uma história do Brasil, né? A história do Brasil, que teria lacunas, e essas lacunas teriam que ser preenchidas, né, com esses documentos que faltavam, né? Então, existe uma ideia de todos os documentos, né, que tem que estar no arquivo público para que se preencham as lacunas e se possa escrever uma história oficial do Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo que o arquivo perde um lugar importante para por exemplo, o Instituto Histórico, ele nunca deixou de se postular isso. Né? E nas famosas reformas de 1873, que se dão a partir da administração do Joaquim Machado Portela, que é um momento de inflexão muito importante para o arquivo no século XIX, né, com um novo plano de arranjo, a documentação, etc., né, também se estabelecem épocas históricas, né, de organização do acervo. Então, isso também é uma lógica historiadora, né, e não uma lógica arquivística, certamente. Né? Então, tem o Brasil-Reino, né? Brasil-Colônia, Brasil-Reino e Brasil-Império. Né? Então, é interessante que tem esse claro reconhecimento do período do Reino Unido, né, da administração joanina. Então, isso também se faz, portanto, né, dentro dessa lógica historiadora, né, e a criação do cargo de cronista de História do Brasil, que eu não consigo saber exatamente se foi preenchido, porque durante muito tempo eles dizem que ainda não foi preenchido, mas essa pretensão, né, de se criar um cargo de cronista de História do Brasil, né, falando até do jogo aí da paleografia, né, proposto no site, né, que a gente está apresentando, o arquivo público visava ter um paleógrafo, né, porque havia um especialista, né, que vinha lendo os documentos em latim, também, né, lendo as bulas, porque isso é outra coisa que eu não falei, mas a outra brecha, né, a outra lacuna, né, a outra falta que se anota nesses relatórios sobre o acervo do Arquivo Nacional são os papéis da Igreja, né, e não seria de outra maneira, dadas as relações entre Estado e Igreja, né, ainda nesse período. Então, para a leitura desses documentos em latim, desses documentos da Igreja Católica, também tinha-se a colaboração de um monge beneditino que vem a falecer, e aí essa ideia de se contratar um paleógrafo. Né? Então, vocês prestem atenção que isso que começa com uma brincadeira aqui nesse site, depois vocês não estão vendo, tem umas letrinhas pequenas e todos serão obrigados a ler os nossos documentos, que são muito mais difíceis do que esses que elas estão mostrando agora. Tá? Mas, enfim, feita essa advertência, a gente volta aqui, né, para repensar e concluir, né, sobre essa formação do acervo do Arquivo Nacional a partir de suas demandas, a partir de suas propostas, e pensar, né, e aí isso é uma coisa importante, né, para a gente pensar também a história que se faz também a partir dos arquivos, que não é só uma questão intencional ou não, mas é uma questão de atribuição de valor, né, daquilo que se privilegiou, daquilo que se compreendeu como importante, do que foi valorizado, e que conduziu ao recolhimento desses acervos, né, como, por exemplo, eles recolhem o desembargo do passe, a mesa da consciência e ordens, apostando, né, enfim, falando, né, desse período e de como esses acervos se encontravam em abandono. Então, há uma valorização e um recolhimento de acervos, sem dúvida importantes, mas que também foram feitos em detrimento de outros, ou de acervos que foram efetivamente recolhidos, mas que não tiveram determinados aspectos valorizados, né? Como, por exemplo, documentos do Poder Judiciário ou documentos que falam efetivamente da escravidão, mas sobre os quais não se jogaria uma luz nesse momento, não é? Porque isso ainda não é concebido como algo, como um objeto da história. Então, sempre há uma curadoria do tempo, uma curadoria da valorização, uma seleção pela memória, não é? Então, não há nada que seja natural na formação dos acervos, né? Eles correspondem
há uma história das ideias, uma história da valorização, das administrações, daquilo que se concebeu como história e do que foi valorizado, enfim, nesses registros, pelos próprios historiadores também, né, não só pelas instituições, mas aquilo sobre o qual o seu olhar se detém e valoriza, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, os documentos do Poder Judiciário, independentes do recolhimento, só entraram, né, no radar dos historiadores muito tempo depois, e assim por diante, né? Isso seria uma discussão interessante da historiografia, da história dos arquivos, mas a gente aqui, né, apenas aponta, né, para essas ideias, né, e convida à reflexão. Eu concluiria, né, lembrando, então, que os arquivos têm, além do recolhimento de acervos públicos, né, de fundos de origem pública, dos ministérios, das repartições, né, e de várias instâncias do poder público, também recebem doações de acervos privados, né? Então, ao longo do século XIX, isso já era uma verdade, né? Esses acervos foram recolhidos, e também doações de documentos de proveniência pública, como eu falei, mas que vinham por meio de doações, né? E essa seção histórica, é importante dizer, eu ainda não tinha falado isso, né? Essa seção histórica que era dividida pelas épocas históricas, né? A seção de história também começa a receber uma maior diversidade de documentos, como anais meteorológicos e efemérides astronômicos do Observatório da Corte, documentos sobre descobrimento de riquezas naturais, desenvolvimento das ciências, letras e artes, né, coleções de medalhas e moedas. O arquivo público tem também uma dimensão museológica, né, que depois vai se desfazendo, e incluía também a guarda de documentos também ligados a privilégios industriais, por exemplo, que nos lembra das exposições universais, e a tentativa de fomentar também atividades manufatureiras e de indústria, né, no Império, né? E, finalmente, então, pensando nessas doações, né, eu destaquei duas doações que me chamaram bastante atenção. Uma é uma oferta, né, de um agente auxiliar do município da Corte. Ele oferece, em 1883, ele oferece ao Arquivo Público do Império, né, as proclamações impressas do presidente, que ele chama intruso, né, o presidente intruso do Pará, Francisco Pedro Vinagre, em 1835, se referindo ao líder popular do movimento da cabanagem, né, que, né, será desenvolvido, né, pela nossa colega Viviane. E no mesmo ano, né, o botânico e diretor do Museu Nacional, Ladislau de Souza e Melo Neto, desculpem, ele é responsável pela entrega de 2 livros manuscritos, né, que contêm o registro dos ofícios que foram dirigidos a diversas autoridades pelo juiz comissário da Comissão Mista do Tráfico da Escravatura, né, que aconteceu em relação com a Inglaterra, né, desde a sua instalação em 18 de fevereiro de 1820, ainda sob Dom João VI, até 5 de outubro de 1840, né, e que apresava navios que eles chamavam do negócio da escravatura. E um outro, né, um outro registro, né, que é de cartas de liberdade, né, conferidas a africanos importados por contrabando, né? Então, como eram apresados, né, são as cartas de liberdade desses africanos libertados, porque eram apresados no âmbito dessa comissão mista, que visava a abolição do tráfico, né, que não foi bem sucedido nesse sentido, né? Então, além da gente poder percorrer um pouco a origem desses documentos, em que momento eles chegam ao arquivo, de que maneira eles são descritos e encarados e tornados disponíveis, né? É importante pensar, né, que, lendo esses relatórios dos ministros, dos diretores do arquivo, né, a exceção desses documentos, por exemplo, aqui descritos, e que provavelmente porque dizem respeito às relações diplomáticas também, né, as relações externas com a Inglaterra, né, a nos guiarmos, então, pela leitura dos relatórios, feitas algumas exceções, também parece claro que o tema do tráfico e da escravatura,
não se integrava propriamente a uma história oficial do Brasil, né? Então, eu encerro aqui lembrando isso, né? Que o acervo e a instituição, eles são um produto de um projeto nacional, de um projeto nascido no Império, e que está presente na constituição desse acervo, nos rumos que ele tomou, e que tem uma grande atualidade, né, que nos é contemporâneo, do ponto de vista de uma leitura historiográfica, de um permanente questionamento sobre uma leitura crítica desses acervos e do lugar que eles ocupam nas instituições arquivísticas. Então, era isso. Obrigada. Cláudia, obrigada. Antes de nós prosseguirmos, 2 avisos. Vocês já podem nos mandar as perguntas pelo Facebook, para nós respondermos ao final, e tem correndo na tela a informação sobre o certificado. O link já está disponível, o link do formulário, basta que vocês preencham para receber o formulário, desculpe, meu certificado de participação na live de hoje. Bom, passamos agora a fala à colega Viviane Gouveia. Viviane é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Ciência Política pela mesma instituição. É pesquisadora do Arquivo Nacional, editora do portal Que República é Essa?, portal Estudos do Brasil Republicano, e curadora de exposições presenciais e virtuais. Viviane, 15 minutos. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste agora, boa tarde a quem vai nos assistir via YouTube, Facebook em algum momento futuro. Boa tarde, meus colegas. Obrigada pelo convite, Denise e Renata, que são responsáveis pelo site Temas do Brasil de Cientista. Gente, eu vou ler, tá? Porque eu não gosto muito de ler, mas eu vou ler. Eu não costumo ler em auditório, mas eu acho muito difícil falar com uma tela sem ler um texto. Eu fico muito perdida, então vocês desculpem, eu vou ser obrigada a ler. Parabéns, Denise e Renata, por esse trabalho. Nunca é demais salientar a importância dos sites de difusão do Arquivo Nacional, o trabalho de difusão do acervo do Arquivo Nacional, e a instituição é pioneira e tem feito um trabalho constante e consistente nesse setor, né, de difusão. Eu acho que ele se mostra fundamental, já foi dito isso, vou chovendo molhado, né, tanto para historiadores, estudantes e professores, e eu acho muito interessante, muito importante, especialmente nos dias de hoje, em que as pessoas se sentem muito abalizadas a jogar informações no ar e nas redes sociais, sem que se diga de onde veio aquela informação. Então, é sempre muito bom que a gente deixe claro que as informações elas têm uma origem, né? Então, não estou dizendo que o registro histórico contido nos arquivos públicos ele contém a verdade expressa e, acima de tudo e todos. A Cláudia até, inclusive, falou algumas coisas nesse sentido, mas eu acho importante que a gente não esqueça o caminho da informação que a gente usa nos debates, né? E parece que está faltando muito isso no público em geral. Então, muito bem-vindo, mais um site de difusão do Arquivo Nacional. O meu texto é sobre a cabanagem, que foi um movimento ocorrido no Pará nos anos de 1830, e é muito difícil apresentar o texto sem dar spoiler, eu vou tentar, mas não vou dar muito spoiler, porque eu quero muito que vocês leiam, que vejam os documentos, mas eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que lembrar, que a gente já foi dito aqui, nós estamos em 2022, que é marcado pelo bicentenário da independência política formal, né, do Brasil, do Reino de Portugal. Essa é uma oportunidade que a gente tem para discutir os processos políticos envolvidos nessa independência, na constituição desse novo Estado, na construção da nação brasileira, né, que é sempre uma construção permanente, as identidades nacionais, as nações, o próprio Estado, né, os processos políticos são permanentes. O bicentenário levanta questões como quem eram os brasileiros de fato naquela época, o que era o Brasil, e são questões que não têm nenhuma pretensão de responder agora, né, perguntas extremamente complexas, mas a escolha do tema cabanagem tem a ver com a necessidade de discutir essas questões, de levantar esses pontos. No período depois da independência e até a década de 1840, né, as pessoas acham que a nossa independência foi uma coisa muito calma, muito
um passeio no parque, né? Um piquenique às margens do Ipiranga. E não foi nada assim. Então, no período após a independência e até a década de 1840, diversos movimentos, levantes e rebeliões ocorreram império afora, no novo império do Brasil, demonstrando a existência de dúvidas, polêmicas e questionamentos em relação ao projeto político concebido a partir da corte no Rio de Janeiro. O Brasil não foi um presente de Dom Pedro I para os brasileiros. O Estado, a nação, são construções em permanente processo, como eu já falei, e nunca é demais lembrar isso, ainda hoje, por incrível que pareça. Então, a cabanagem foi um desses movimentos, digamos assim, contestatórios. E quando a gente lê pesquisa a respeito, até hoje em dia, parece que ainda é menos debatido, menos estudado, menos conhecido do público em geral do que deveria ser. Eu falo até mesmo pelas experiências escolares. Eu não sei se hoje, em 2022, ocupa um espaço maior, eu acredito que não, mas eu acho, pela leitura que nós fazemos, ela não tem, talvez, o destaque que merecesse pela amplitude do movimento. Parece que ainda suscita um interesse meio regional, meio local, da região norte. Mas foi um movimento expressivo, muito complexo em suas causas, no seu desenrolar, que ceifou a vida de milhares de pessoas. Segundo a maioria dos pesquisadores, entre 1/3 e 1/4 da população da região morreu em consequência dos conflitos. Das doenças, sempre acompanham as guerras, as doenças, enfim, varíola naquela época, fome, desnutrição, e da repressão impiedosa realizada pela regência, que governava da corte do Rio de Janeiro, em nome do imperador, do futuro imperador Pedro II, que ainda era uma criança. O movimento popular radical, embora contasse com adesão ocasional e liderança de muitos elementos da elite local identificados com os princípios liberais, a cabanagem se espalhou até os limites do que era o Brasil na época, extrapolando inclusive para os territórios das Guianas. Dá para a gente ver o tamanho desse movimento. Bom, a adesão das regiões ao norte do Brasil, né, ao Pará, ao projeto de Brasil imposto por Dom Pedro I, em 1822, já tinha sido bastante complicado. Foi bastante complicado, conflituoso, com combate se estendendo por meses a fio depois de 1822, depois de setembro. O Grã-Pará aderiu oficialmente em agosto de 23. E essa demora tem razões muito mais complexas do que simplesmente o embate entre grupos pró-Portugal, ou pró-Dom João VI, e grupos pró-Brasil, ou pró-Dom Pedro I. Havia uma teia de interesses e proposições muito mais complexa e diversa do que esse embate meramente dual. E esses conflitos, especificamente no Pará, se prolongaram além de 22, 23, 24, por anos a fio. O Pará foi palco de conflitos entre facções políticas diversas, incapazes de manter as suas divergências dentro dos limites legais e institucionais. Dessa inabilidade resultaram vários conflitos que culminaram na cabanagem. Eu não vou me dedicar a falar muito da revolta em si, de novo, leio um texto, mas gostaria de passar algumas ideias centrais do movimento, que eclodiu em janeiro de 1835, quando os cabanos, alcunha, enfim, que aliás foi tecida pelos vencedores, né, daquele populacho que morava nas cabanas, as classes ínfimas, invadiram Belém, invasão que resultou na morte de muitos representantes do poder oficial, inclusive do governador Lobo de Souza. Um líder cabano foi alçado ao comando da província, Clemente Malcher, que era um representante das elites liberais do Pará. Mas menos de 2 meses depois, ele foi executado. Essa primeira execução indica quão difícil foi manter a revolta sob controle. Aliás, difícil não, foi impossível. Se inicialmente, logo depois da derrota do movimento, a cabanagem foi relegada ao rodapé da história oficial como um movimento sedicioso, um levante da ralé, atualmente ela é vista muito mais como um movimento popular que contava com a ampla adesão de pobres, lavradores, negros, chamados mestiços, os tapuios, população de origem indígena, uma massa indócil, indomável, que nem mesmo as lideranças cabanas conseguiram controlar a contento. Até abril de 1836,
os cabanos mandavam em Belém. Estiveram à frente do governo da província Clemente Malcher, 2 dos irmãos Vinagre, Eduardo Angelim. Em meados de 1836, depois da chegada do Marechal Soares da Andréia, enviado pela corte, a luta começou a se afastar da capital, mas manteve-se acesa no interior, nas vilas, nas matas, durante vários anos. A vitória final do Império foi declarada apenas em 1840, depois de 5 anos e dezenas de milhares de mortos. Massacrada a revolta, os cabanos se embrenharam mata dentro, criando comunidades autônomas, juntando-se a quilombos ou partindo com suas ideias e sua disposição para outras províncias. Muitos foram recrutados à força para o trabalho de reconstrução da província. A cabanagem permaneceu no imaginário amazônico, tornou-se símbolo popular de resistência. Crucial para a formação do Brasil que hoje conhecemos, muito mais do que uma rebelião regional de feições separatistas, ela expressava miríades de dilemas e escolhas da sua época, assim como as limitações das instituições políticas em manter as disputas fora do campo de batalha. O Arquivo Nacional tem um extenso registro do movimento, ouso dizer que muita coisa inexplorada, e eu gostaria de citar alguns fundos e coleções, que aliás contêm os documentos que eu selecionei para relacionar no texto que está no site, que são a série Guerra, documentação referente ao Gabinete do Ministro, série Justiça, também documentação do Gabinete do Ministro, e a série Interior, negócios políticos e também negócios da província. Quando a gente pesquisa essas séries, principalmente essas séries, mas com certeza outros acervos, a gente vê que realmente tem coisas que não são muito conhecidas, enfim, que nós não vemos muito referenciados, alguns documentos que são bastante importantes. Não faz parte do contexto da cabanagem, mas só para citar um exemplo, a gente, alguns anos atrás, encontramos uma pesquisa, por completo acaso, uma cópia da devassa original sobre o massacre de São José de Vigente. Eu gosto muito de citar esse documento, enfim, não está citado no texto, tá? Mas eu gosto muito de citar esse documento porque ele é um exemplo do quanto ainda dá para ser explorado no acervo do Arquivo Nacional. Esse massacre aconteceu em 1823 e a devassa, mais de uma devassa aconteceu, uma delas, inclusive, eximindo de responsabilidade responsáveis, mas a que a gente achou no meio desses pacotes da série Interior é uma devassa original que apontava 3 culpados, inclusive o governador da província. Então, é só um exemplo que eu gostaria de dar para vocês. Eu acho que o texto é isso. Acho que eu estou mais do que dentro do meu tempo. Gente, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Viviane. Obrigada. Nós agora vamos passar as perguntas e quem vai fazer a mediação dessa etapa da nossa live é a Renata. Bom, nós temos algumas perguntas aqui. Na verdade, vou começar pela ordem das apresentações, né? E depois a gente faz uma nova rodada. Eu acho que temos tempo para isso. Eu queria começar com o Tiago e pedir para você falar um pouco mais se você acha que esses processos de liberdade tiveram um impacto, principalmente esse que você citou em 1838, né, se ele teve algum impacto na instituição da escravidão. Porque a gente sabe que os processos do fim do século, né, depois do movimento, principalmente um reforço do movimento abolicionista a partir de 1870, 1880, mais ou menos, que esses processos ficaram muito mais frequentes, né, e eles tiveram, sim, um impacto grande, né, no movimento abolicionista e na própria declaração da abolição da escravidão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se você acha que esses processos dos anos 30 também tiveram um papel importante na construção desse movimento abolicionista também. Para a Cláudia, eu queria que você comentasse um pouco mais
sobre a seção histórica que você falou no finalzinho, né? Porque a seção histórica, pensar nela como um pouco essa tentativa também de dar um sentido, de criar uma história nacional dentro do Arquivo Nacional também, né? Porque a gente sabe que o IHGB assumiu mais esse papel de construção da história, mas o Arquivo Nacional também tinha isso como missão. Você muito bem falou sobre a criação do cargo de cronista, que foi difícil de preencher, mas assim, o quanto essa seção histórica também aponta nesse sentido de que o Arquivo Nacional estava ali para embasar essa história que se fosse escrever, né? E queria também fazer uma pergunta para a Viviane. Na verdade, você mencionou um pouquinho, eu queria só que você falasse um pouquinho mais de como a cabanagem tem a ver com as guerras de independência no Brasil, especialmente com as guerras que aconteceram no Pará. Vou fazer mais uma rodada de perguntas, e aí vocês respondem, pode ser? Nós temos aqui uma pergunta para a Cláudia. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia de um arquivo com lacunas de documentos. E para a Viviane, aqui você atribui a pouca visibilidade da cabanagem nos materiais didáticos. Vamos para as respostas? Acho que a gente pode passar para as respostas e depois a gente faz mais alguma rodada. E convidamos as pessoas para mandarem suas perguntas pelo chat. Vamos seguir a ordem. Pode começar, Thiago, por favor. Então, respondendo a sua provocação que você fez, né, sobre o impacto desses processos judiciais em relação à escravidão, né? Bem, assim, me chamou muita atenção esse processo que eu apresentei para vocês aqui na minha fala, né? Que é um processo de 1838, né? Como a gente comentou antes, é mais comum a gente ver esses processos até em outros arquivos públicos no Brasil todo, no Arquivo de São Paulo, tem outros processos, muitos processos dos anos 70, anos 80, né? 1870, 1880. Me chamou bastante atenção esse processo da década ainda de 30, né? De 1838. E o que esses processos mostram para a gente, que eu acho que tem mais de interessante, é a gente ver que, ao mesmo tempo que os escravizados ofereciam toda espécie de resistência que a gente já viu aqui em relação à cultura, né, tentar ter uma resistência cultural, né, essa aculturação que era feita, né, da catequização e outras questões, né, repressão cultural, né, que até a população negra brasileira continua sofrendo até os dias atuais, inclusive. E as resistências também em relação à criação dos quilombos, né, as fugas. Mas é interessante a gente ver que tem esse outro lado também, essa resistência até por meio legal, né, na entrada na justiça, por meio dos processos judiciais, para poder conseguir a sua liberdade. É interessante a gente ver, né, que mesmo, apesar desses processos serem minoria, inclusive a quantidade de pessoas que teve ganho de causa foi minoritária, mas a gente vê que existiram, né, alguns exemplos e dependia muito na mão de qual juiz que ia cair para julgar, né? Se aquele juiz ficaria mais atento à lei ou deixaria, por exemplo, o racismo dele e interesses econômicos por detrás exercessem maior força sobre a sua decisão. Então, esse processo que eu trouxe para vocês, eu acredito que seja, né, já respondendo a sua pergunta, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente viu aqui na documentação, especificamente do Arquivo Nacional e de alguns outros arquivos também que a gente conhece, que a gente procurou conhecer nessa pesquisa, é que realmente, na década de 30, ainda em 1830, no caso 1838, esse foi um dos poucos processos ali que realmente teve um ganho de causa a favor do escravizado, né?
acho que o maior impacto mesmo acaba com essa mudança, com o crescimento do movimento abolicionista, a partir dos anos 60, principalmente, chegando ali no auge nos anos 1870, aí esse tipo de documento, né, esses processos vão se multiplicar, vai ter mais vitórias dos escravizados na justiça, mas eu acho que tem uma coisa que esse processo que eu trouxe aqui pode trazer para a gente, é que mesmo num momento assim ainda bem anterior, né, às leis abolicionistas, mesmo se a gente pensar que já tinha ocorrido uma lei em 1831 falando sobre a liberdade de escravizados, mas só alguns anos depois que vai ter a lei Eusébio de Queiroz, e só 20, 30 anos depois vão surgir as leis abolicionistas. Então, na minha visão como pesquisador, eu vejo ali como um caso raro esse processo de 1838, uma decisão favorável ali aos escravizados. Acho que naquele momento ali não impactou tão forte assim, não, na instituição da escravidão. Mas já mostra que, em plenos anos 30, né, plena década de 1830, a gente já tinha ali juristas, né, mesmo que em minoria, que tinham esse olhar, né, de realmente um olhar não preconceituoso em relação aos escravizados quando fossem julgar, né, o caso, como foi o caso desse exemplo aqui que eu trouxe, do juiz Caetano Alberto Soares, né? Pela decisão que eu li aqui no final, fica claro que ele se pautou, né, estritamente na questão legal, né, na questão da lei, e por isso deu ganho de causa ao escravizado. Posso responder? Tá ótimo, vamos passar a palavra para a Cláudia, por favor. Foi interessante que as perguntas, de alguma maneira, se comunicam, né, de alguma forma. A criação da sessão de história, né, que eu acabei falando mais no final da apresentação, ela também obedece, Renata, a uma visão que se tem dos arquivos, que tem aquele chavão, né, aquela frase do celeiro da história, arsenal da administração. Então, embora os arquivos já obedecessem a um princípio de proveniência, né, embora isso muitas vezes não se verificasse também, né, dado o número de coleções temáticas, né, que foram criadas, os arquivos, né, se organizam por proveniência, né, para quem não se lembra tanto desse princípio, mas a ideia de gestão de documentos, né, que seria um pouco a vida do documento, né, enfim, né, mais tradicionalmente, né, a sua criação como arquivo corrente, um período, né, intermediário, né, que já se chamou também de pré-arquivo, e até que atinja, né, esse status permanente, né, de guarda permanente. Isso é uma coisa dos anos 50, né, do século XX. Né? Então, tem muito essa visão ainda. E é interessante falar disso, porque essa seção histórica, quando as pessoas até hoje pesquisam no Arquivo Nacional, vão encontrar uma siglazinha que chama SDH, e vão falar, mas o que é isso? Isso é seção de documentos históricos, né, da documentação histórica, que permaneceu sendo uma das classificações, né, um dos arranjos de alguns conjuntos documentais. A ideia, em alguns casos, foi implodir isso, né, e retornar aos fundos. Em outros casos, seria, enfim, né, talvez mais complexo, né, e também esses arranjos contam a própria história, né, da instituição. Essa seção de história, ela foi até menos questionada, justamente porque faz parte de uma visão de arquivo, né, e é um projeto, né, como você também estava sublinhando, né, o arquivo não deixa de se engajar, né, nessa ideia de uma história nacional, mas uma seção que o Machado Portela é questionado por criar é a seção do judiciário, que já nem tem tanto documento assim que vai criar isso, né? E aí ele dá o exemplo do arquivo francês, né? E a gente sempre tem que pensar como esse modelo francês é paradigmático, né? Não só para os arquivos, né? Para outras instituições de patrimônio, né? Também tem toda uma influência. Então, essa seção de documentos históricos, ela diz muito do Arquivo Público do Império, desse projeto e da própria organização dos arquivos, né, durante muito tempo. A pergunta que foi feita, né, falar sobre um arquivo com lacunas de documentos,
eu diria assim, todo conhecimento é lacunar, né? A história é lacunar, e os arquivos, por mais que você amealhasse, né, enfim, né, fazer uma fantasia aqui, né, todos os arquivos do mundo, todos os acervos, você nunca teria uma totalidade, porque essa totalidade não existe, né? Tem aquela famosa coisa, né, do cara que foi fazer o mapa da Espanha, né? E ele foi colocando tantos elementos, sempre faltava alguma coisa, no final ele tinha a Espanha, né? Porque já não era um mapa, né? Não era uma indexação, né? Não eram simplesmente os símbolos. Então, não é só uma falta, porque falta, sabe, assim, na estante, né? Não colocaram ali um códice ou um pacote de documentos. É porque nunca vai haver este todo, né? E isso a gente sabe até, enfim, né? A partir de outras ciências, né, como a própria física e tal. Mas, voltando aqui aos nossos domínios, o que é interessante de pensar nessa visão das lacunas de uma história do Brasil é porque havia esta concepção, uma convicção, na verdade, né, de que havia a história do Brasil, né? Então ela começa, né, aquela coisa assim, do início ao fim, passando pelo meio. Então havia uma história a ser contada, e faltavam lá, tinham lá umas brechas que tinham que ser supridas com a pesquisa, tanto indo às províncias do norte, né, que também era uma coisa que foi muito pleiteada pela instituição e que foi, de alguma maneira, cumprida pelo Gonçalves Dias, né? Enfim, né, tem toda uma questão desses intelectuais e literatos, né, que se engajam a serviço do Estado, né, que é algo bastante comum também que a gente assiste nesse período. E havia essa pretensão, né, da Torre do Tombo e tal, mas essa viagem a Portugal, né, para a dor de cotovelo do Arquivo Público, se eu não estou enganada, ela foi empreendida a partir do Instituto Histórico, né? Ela atendia a uma solicitação do Instituto Histórico. Então, havia uma coisa que era verdade, assim, né, que era a missão do arquivo, né, em recolher documentos produzidos no Império, né, e também né, seu passado, na sua história pregressa, mas havia essa ambição, né, do suprimento de lacunas e cópia de documentos. Ótimo, Cláudia, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra agora para a Viviane. Por favor, Viviane. Voltei. Eu vou tentar responder um pouco, de forma bastante modesta. Em primeiro lugar, a questão dos livros didáticos. Posso falar até pela minha experiência, até como estudante. Eu acho que se a gente pensar, primeiro, que a cabanagem foi uma revolução das classes íntimas, do rebotalho, né? Não só, obviamente, mas assim como já foi dito no texto, né? Havia participação de lideranças, enfim, das elites paraenses, mas basicamente ela sempre foi vista como uma revolução das classes íntimas, dos negros, dos índios, dos pobres. Acho que talvez tenha causado muito incômodo suficiente para que isso não fosse tão discutido entre adolescentes e crianças. Ela foi, enfim, ocorreu no Pará, e acho que a gente tem que colocar um pouco dessa sudeste-centrismo, né? Também essas dificuldades que enfim, de nós, né, da voz oficial do Brasil, ouvir a voz que não está nesse eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Existe também um pouco essa dificuldade. Eu acho também que durante muito tempo as revoltas desse período, elas foram, acho que a metáfora que eu falo, elas foram vistas como um soluço, né? Um soluço pontual na nossa história, e não partes constituintes da nossa identidade, né, da nossa trajetória. Foram vistos só como, tropeçamos. Né? Um movimento regional que aconteceu por acaso, que aí o povo não tinha mais o que fazer. Então, acho que você junta um pouco essas três coisas e você entende, talvez dê para entender um pouco o fato da cabanagem não ser tão merecidamente estudado, falado, quanto talvez outros movimentos. Qual foi a outra pergunta? Sobre as guerras de independência também. Lá vai você me obrigar a dar um spoiler, Renata. Então, eu vou abrir uma citação vou citar o professor André Arruda Machado. Ele fala assim: a velha pergunta, isso sobre o processo de independência, a velha pergunta,
Os habitantes da província do Pará queriam aderir ao governo do Rio de Janeiro ou desejavam se manter unidos a Portugal? Ela é incabível, pois no contexto da crise do antigo regime, a sociedade paraense se dividiu em múltiplos partidos, cada qual defendendo diferentes projetos políticos que não estavam reduzidos à escolha entre o Império do Brasil ou o português. Não havia uma posição hegemônica na província. Ao contrário, a característica marcante daquela sociedade é a profunda cisão entre os homens, traduzida pelo embate entre diversos projetos de futuro que pretendiam ser a resposta a problemas que transcendiam a escolha entre o alinhamento ao Rio de Janeiro ou a Lisboa. Nada disso foi equacionado no período pós-independência. Todas essas dúvidas, essas cisões, essa miríade de projetos políticos, de propostas de futuro, de propostas de cidadania, elas foram equacionadas entre 1823 e 1835. Né? As instituições elas não conseguiram conter os debates, elas não conseguiram conter as disputas. As instituições que haviam na época não foram suficientes. Então, acho que aí reside uma parte da explicação para você entender a conexão entre as guerras de independência e a condição da cabanagem. É quase como se a guerra de independência não tivesse sido solucionada de fato, assinou-se um papel, mas todos os conflitos, as polêmicas, as controvérsias, as propostas, as pessoas, né, envolvidas nas guerras de independência continuavam sendo as mesmas pessoas. Uma das maiores lideranças, que não foi uma das maiores lideranças porque ele morreu um mês antes, o Padre Batista, gente, escapou da minha memória agora, deve ser um nervosismo. Batista Campos, desculpa. O próprio Batista Campos, se você vê, ele era uma figura fundamental em 1822, em 1823, ele estava lá, aguerrido, ele foi deposto em 1831 e morreu no final de 1834, brigando no meio da floresta. Então, eu acho que você traça essa linha e você entende um pouco qual é essa conexão. Não sei se respondi, se foi mais ou menos isso que você... Obrigada. Respondeu sim, foi ótimo. Nós temos mais 2 perguntas aqui, mas são mais voltadas para o site, né? Do que necessariamente para as falas dos colegas. Então, eu vou convidar a Denise para falar um pouquinho. Tá certo. É porque eu fazer a pergunta para mim mesma vai ficar meio estranho, né? Então, a pergunta da Marília, ela é uma pergunta muito pontual, assim. Ela fala que tem fotos de bailarinas italianas no Rio de Janeiro oitocentista. Ela está falando de Marieta Baderna, de 1849 a 1892. Eu acho que ela está se perguntando se essa documentação existe no acervo do Arquivo Nacional. Né? E tem uma outra pergunta da Dai Rodrigues, se a plataforma vai ter cursos. Se o site, né, a plataforma do site vai oferecer cursos. Tá. Então, Denise, pode falar um pouquinho? Bom, Marília, até o momento, nas pesquisas que a gente fez para desenvolver o trabalho do site, a gente não se deparou com documentação a respeito dessas bailarinas italianas que você menciona. Não quer dizer que não haja, né? Documentação, seja foto ou algum outro tipo de documentação. Mas aí um caminho para você fazer essa busca no acervo do Arquivo Nacional, talvez não seja nem nesse momento o nosso site de temas do Brasil oitocentista, e sim o nosso sistema de informações do Arquivo Nacional, que é uma grande base de dados que indexa documentação que existem nos vários fundos custodiados pela instituição. Existe uma possibilidade de pesquisa livre, você poderia colocar os teus termos de busca e ver se recupera alguma informação. Mas, assim, para nós, o trabalho que a gente desenvolveu até agora, até o momento, a gente não se deparou com essa informação. A Dai perguntou sobre os cursos, né? E aí, assim, é bem interessante porque ela já viu, ela sentiu qual é o espírito da nossa área, né? A gente tem uma ideia e já emenda em outra, e as coisas vão se retroalimentando e outros produtos vão surgindo, né? Então, o que acontece? Para os demais sites que a gente tem de difusão de acervo,
e as nossas outras iniciativas também, a gente acaba desenvolvendo atividades concomitantes, né? Então, por exemplo, o site de História Luso-Brasileira teve publicação, né? Foi feita uma publicação impressa de um conjunto de matérias, já foram realizados seminários, né? Então, é óbvio que essas ações, né, que vão derivar do site de temas do Brasil Oitocentista, elas estão no nosso horizonte. Nós não temos ainda uma data para dizer para você, olha, vai ter curso de tal assunto na data tal, mas essa ideia ela não está eliminada, né? Inclusive, a gente entende hoje a importância desses cursos que a gente possa fazer utilizando a tecnologia, né? O Arquivo Nacional desenvolveu ao longo da pandemia de Covid uma série dessas iniciativas, né? Então, essa é uma ação que ela não está. A gente ainda não tem um planejamento, uma data para te dizer, mas ela também não está fora do nosso horizonte, não, tá? E aí, quando tiver, a gente vai fazer toda a divulgação, tá bom? Tá ok, Denise, muito obrigada. Você gostaria de encerrar? Posso encerrar, mas estou vendo aqui que chegou Chegou uma mais uma nota? pergunta para o Tiago. Se você quiser, continuo. É da Sim. Marli Fonseca Antunes. Tiago, boa tarde. Pode-se dizer que esses documentos tornaram-se conhecidos pela princesa Isabel e ela tenha sido influenciada por eles para abolir a escravatura? Oi, Marli. Posso responder agora? Desculpa. Posso? Oi, Marli, tudo bom? Então, a minha resposta é que não. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Assim, nesse contexto aí, né, 50 anos antes da abolição oficialmente, digamos assim, né, no papel, na verdade foi mais um despejo dos escravizados nas ruas, né, essa abolição da Lei Áurea de 88, é um outro contexto. É claro que ela, como pessoa bem informada, estava influenciada, informada sobre a questão do movimento abolicionista, mas não talvez uma quantidade de processos que tenha acontecido 50 anos atrás, ou até mesmo os processos mais concomitantes a ela, né? E são outras razões, outras questões ali da época que influenciaram mais essa questão da abolição, digamos assim, oficial, né, no papel da escravatura, da escravidão, ali em 1888. A gente pode citar, talvez, o movimento abolicionista como um todo, tendo tido alguma influência ali, né, além de outras questões políticas, outras questões econômicas, mas acredito que ela não seria uma sensibilidade a partir de alguns processos, ou alguns processos específicos que tenham influenciado a decisão dela, né? Quando acontece uma mudança tão grande assim como aconteceu essa decisão da abolição da escravatura, geralmente no Brasil é um acúmulo de várias situações que vão acontecendo ao longo de décadas, né, até ter uma mudança tão grande assim. Então, talvez tenha sido um ponto ali de influência, talvez sim, mas não tenha sido a razão principal que levou ela a fazer essa ação pela abolição, né? A gente pode citar mais a questão econômica daquele momento, as questões políticas, o movimento abolicionista que já estava muito forte, o fato do Brasil ser o último país ali das Américas a ter a escravidão ainda no seu território, né? E questões não apenas humanitárias, mas questões também envolvendo até o racismo, né? Porque queria-se trazer imigrantes, já estava tendo uma grande leva de imigrantes para trabalhar nas fazendas de algumas regiões do Brasil, em especial em São Paulo. Então, assim, tinha-se a ideia de embranquecer a população brasileira, até por uma questão racista, evitar que o Brasil tivesse tantos negros, né? Então, é um conjunto de fatores que levou, né, à assinatura da abolição em 88. Ela caiu, digamos assim, de podre. A abolição acabou caindo de podre, né? Claro que a princesa Isabel foi a pessoa que assinou ali, né? Então tem tem um lugar na nossa história, mas quem levou mesmo a acontecer essa abolição foi toda uma conjuntura política, econômica, social e principalmente a luta constante, né, dos escravizados pela sua liberdade, né? Pressionando, lutando para conseguir ter essa conquista, né?
conquista que se deu no papel em 1888, mas a gente sabe que até hoje ainda não se deu concretamente, né? A gente tem, inclusive, fica a dica para você dar uma olhada, a gente tem verbete no História Luso Brasileiro, que é um outro site falando sobre a escravidão, a gente tem um texto também no Que República é Essa?, falando sobre o movimento negro no Brasil, no século XX, e a gente tem, que é a revista mais acessada da Acervo, inclusive, dos últimos anos, que é a revista de pós-abolição, na revista Acervo. Tá? Você entra lá no Arquivo Nacional, no site do Arquivo Nacional, procura a revista Acervo, pode até jogar na busca. Você entra no site da revista Acervo, tem ali nas edições anteriores, você consegue acessar a revista de pós-abolição, falando da situação ali dos negros após a abolição, né, de 88. Esse número, inclusive, teve a organização do Ivani dos Santos e do Álvaro Pereira de Nascimento, que colaboraram com a gente. Então, fica a dica aí de outras fontes aí que você pode, dentro do site do Arquivo Nacional, pesquisar. Tanto os verbetes do História Luso Brasileiro, tanto o texto Movimento Negro no Brasil, do Que República é Essa?, como esse número da revista Acervo, chamado Pós-Abolição. Bom, a nossa live... Obrigada. Obrigada, Tiago. Desculpa, Renata, lhe interrompi. Bom, a nossa live de lançamento do site Temas do Brasil Oitocentista está se aproximando do encerramento e nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a vocês que estão nos ouvindo agora e, como bem lembrou a Viviane, os que nos ouvirão depois, porque essa live vai ficar disponível nos nossos canais. Um agradecimento aos nossos debatedores, Renata do Vale, Tiago Morelli, Cláudia Heinemann, Viviane Gouveia. Um agradecimento especial também aos nossos colegas do Arquivo Nacional que estão nos bastidores, trabalhando para que esse evento possa acontecer. E aproveitar para deixar a todos um convite para visitar o site Temas do Brasil Oitocentista. Já está no ar, Renata já mostrou para vocês como é que vocês fazem para encontrá-lo dentro do portal do Arquivo Nacional. Percorram as diversas sessões, leiam os textos que eles estão sendo preparados para vocês com o maior cuidado. Um grande abraço, boa tarde.